tipo mandamentos. Mas mandamentos são princípios. Mandamentos são conselhos. São parâmetros que Deus deu ao seu povo. Que se nós dirigirmos a nossa vida de acordo com esses princípios, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos prosperar. E estes primeiros 4 mandamentos, que nós já falámos, não terás outros deuses. Porquê? Não há necessidade. Nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não farás para ti imagens. Porquê? Nós temos acesso ao original, nós não precisamos de nenhuma cópia. Não tomarás o nome de Deus em vão. E a semana passada, 6 dias trabalharás e o 7º descansarás. Falámos sobre descansar, desfrutar e agradecer. São mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Por isso Jesus disse, o primeiro e grande mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Engloba todos estes 4 mandamentos. E os últimos 6 têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. Por isso Jesus disse, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E este primeiro do segundo grupo, ou seja, o 5º mandamento, fala de um relacionamento muito importante, que é o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos papás, não é? Com a nossa mãe, com o nosso pai. E é deste relacionamento que fala este 5º mandamento. Pai, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito nos continua a conduzir, Deus. Que a Tua palavra seja transmitida de uma forma simples, mas que penetre nos nossos corações. E ajuda-nos a viver de acordo com estes princípios que estão estabelecidos na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Que os nossos corações estejam receptivos para ouvir e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 20, verso 12. Vou convidar os irmãos a abrir. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por exemplo, na Bíblia para Todos, é uma versão que eu uso muito, diz assim: respeita o teu pai e a tua mãe. A palavra honrar significa respeitar. Para que vivas muitos anos na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. Este é um princípio que foi dado a Moisés para o povo de Israel. Olha, honra aos teus pais. E há uma promessa, se viveres de acordo com este princípio. É que para a terra que eu vos vou levar, vocês vão viver longos anos. Vocês vão viver muitos anos. Eu vou estar convosco. Deus deseja que um bom relacionamento entre pais e filhos. E vivemos hoje tempos em que, infelizmente, muitas famílias estão em guerra. Muitas famílias se dividem. E este relacionamento entre pais e filhos, em muitos lares, não é assim tão saudável. Não é assim amistoso. Mas, de facto, é um princípio que Deus nos alerta a cada um de nós. Honrar significa respeitar. Honrar significa considerar, estimar, dar a dignidade que eles merecem. Como filhos, devemos de honrar os nossos pais. E isto, diga ao irmão lá, toca-nos a todos.
Diga ao irmão lá, toca-nos a todos. Bem, alguns podem dizer, pastor, mas eu não conheço os meus pais biológicos. Outros poderão estar aqui e dizer assim, pastor, mas os meus pais já partiram. Bem, mas possivelmente existe nas vossas vidas alguém que funciona como um pai, como uma mãe para ti. Às vezes pode ser um irmão, às vezes pode ser um tio, às vezes pode ser um avô, às vezes pode ser um amigo, não sei. A realidade é esta, irmãos. Se nós vivermos de acordo com este princípio, qual princípio? Honrarmos as pessoas, e deixe-me usar este termo, mais idosas, mais experientes, mais velhas, e desculpem esta expressão, nós vamos ter bons relacionamentos na nossa vida. Nós vamos ser abençoados na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero realçar, filhos, é isto. O mandamento diz, honra teus pais. Ou, deixe-me dizer de outra forma, o mandamento não diz, honra os teus pais se eles forem bons. Porque se eles forem maus, então não tem problema, podes os desonrar. Diga ao irmão lá, isso é o que não diz. Porque, às vezes, há filhos que eu encontro que têm esta desculpa. O pastor, se soubesse como é os meus pais, bem, o mandamento diz, honra o teu pai e tua mãe, ponto final, parágrafo. Quer dizer que não há conversa acerca desse assunto. Claro que, infelizmente, há muitos pais que não facilitaram a vida aos filhos, que não foram assim tão honráveis. É verdade que há circunstâncias, há adversidades que certas famílias enfrentam, que certos filhos enfrentam, que não é tão fácil, é difícil honrar os seus pais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de pais alcoólicos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de pais que batem nos seus filhos, tratam mal a esposa, tratam mal os filhos. De facto é difícil, não é uma tarefa fácil. Mas o mandamento não diz, olha, se eles forem bons, honra-os. Não, o mandamento diz, olha, honra os teus pais independentemente se eles são bons pais ou maus pais. É um mandamento com promessa. E o mais importante é que nós tenhamos a consciência tranquila diante de Deus e diante dos nossos pais que estamos a fazer o nosso melhor, ou seja, estamos a viver de acordo com o princípio da palavra de Deus, honrando os nossos pais independentemente de como eles sejam. Segundo, honrar é para toda a vida. Diga ao irmão lá, toda a vida. Diga ao outro irmão, toda a vida. Ou seja, não é, pastor, eu já tenho 40 anos, isso já não é para mim. Não, honrar é para toda a vida. O apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6, versículo 2 e 3, ele diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E no versículo 3 diz, para que te vá bem e que vivas muito tempo sobre a terra. No Novo Testamento, no Novo Pacto, Paulo ainda amplia este princípio da palavra de Deus. Olha, honra os teus pais. E olha, e se o fizeres, se estimares, se honrares, se respeitares, olha, tudo irá bem contigo. Por outras palavras, eu vou abençoar a tua vida, eu vou fazer-te prosperar e mais, eu vou fazer com que vivas muito tempo. Agora uns conselhos para os pais. Papás, para que os vossos filhos os honrem, nós devemos ser honráveis, respeitáveis. Porque muitas vezes as nossas ações como pais deixam muito a desejar e dificulta muito a tarefa do nosso filho de nos honrarem. Quantos pais têm atitudes que de facto dificultam os vossos filhos? Pais, nós devemos fazer uma pausa e pensar como é que eu estou a tratar os meus filhos. Como é que tu estás a tratar os teus filhos? O que é que tu estás a semear na vida deles?
Há muitos pais que durante muito tempo e culpam o stress, e culpam o trabalho, e culpam uma série de coisas. E tudo o que têm para dizer aos filhos é tratá-los mal. Com palavras. Agressividade. Tu nunca vens a ser como o vizinho, o João, o António. Tu és isto, tu és aquilo. Estás sempre a chatear. Seu burro. Parece que nasceste para me chatear. Digo ao meu lado, claro que isso não é para ti, mas pronto. Está alguém a ouvir algures? Não, é para nós. Há pais que só sabem corrigir os filhos, mas não têm tempo para estar com os filhos. Então eu poderia dizer assim, olha, dá atenção aos teus filhos. Sonha com eles. Não roubes a fé deles. Não roubes os sonhos deles. Quantos filhos têm sonhos de ser isto, de ser aquilo, às vezes, pá, tu não vais para esse curso, isso não dá nada, não vale a pena, olha, e se tirares esse curso, vais logo para uma máquina de supermercado. Não quer que isso seja mau, mas estamos a roubar os sonhos dos nossos filhos. Estamos a roubar a fé dos nossos filhos. Irmãos, tudo o que é bom já está ocupado. Mas isso não significa que nós temos que desistir. Então eu diria, sonha com eles. Levanta-lhes a fé. Encoraja-os. Usa as tuas palavras para os encorajar. Sim, é isso que tu gostas, é isso que tu tens talento, pois vai te esforçar, Deus vai ser contigo, eu vou orar contigo e por ti, e tu vais conseguir, e quando chegar a tua vez de entrar no mercado de trabalho, Deus certamente vai abrir uma porta para a tua vida, Deus certamente vai abençoar a tua vida, porque tu és um filho abençoado, um homem abençoado, uma mulher abençoada. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas não roubem a fé dos vossos filhos. Não destruam a fé ou os sonhos dos vossos filhos, pelo contrário. Trata-os com dignidade. Encoraja-os. Eu não estou a falar que não há tempo também para corrigir. Claro que sim. Mas há tempo para amar também. Efésios 6:4 diz: vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Que o respeito e a honra possam fazer parte da nossa casa. Diga ao irmão lá, não o medo. Algumas pessoas confundem honra e respeito com medo. Tal e qual como numa igreja, às vezes, aqueles honram muito o pastor. Não, tem medo. Isso é mau. Isso é péssimo, isso é detestável. Que os nossos filhos tenham a liberdade de falar connosco, tenham a liberdade e que nos honrem porque nos amam, não porque têm medo. E cabe a nós criar esse espírito na nossa casa. E para os filhos, se por acaso os teus pais são assim meio acelerados, isso não te dá o direito de faltares ao respeito a eles. E eu estava a pensar, o que é que eu poderei dizer aos irmãos como conselho prático de nós vivermos de acordo com este mandamento? Porque este tem sido o desafio. Nós poderíamos chegar num domingo apenas e falar os 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. E saímos todos, sabes os 10 mandamentos? Claro que sim. Mas o nosso desafio é um por semana com este propósito. Deus dá-nos a sabedoria de viver, de praticar no meu dia-a-dia, eu possa viver de acordo com este princípio. E então, eu estava a pensar, o que é que eu poderei dizer como conselhos práticos de como nós podemos viver de acordo com este princípio, qual? Honrando os nossos pais. Você quer ouvir os conselhos?
Mesmo que não queira, eu digo. E eu comecei a pensar, bem, na nossa vida nós temos várias etapas. Por exemplo, eu vou fazer aqui umas divisões, mas é mais ou menos. Imaginemos aquela, desde que nós nascemos até aos 12 anos. Como é que na prática nós podemos honrar os nossos pais? Como é que tu te chamas? Rápido, que o tempo está a passar. Diz. Yara. Agora é para ti. Os outros estão lá em cima. Como é que, na prática, nós podemos honrar os nossos pais? Bem, nestas idades, como é que eles podem honrar os pais? Obedecendo aos pais. Estão a aprender, estão a ser ensinados, estão a ser corrigidos. Nós honramos os pais nesta faixa etária como? Obedecendo. Segundo, atendendo aos seus conselhos. Terceiro, aprendendo com eles. Quarto, sendo carinhosos com eles, abraçando-os, beijando-os. Como é que eles podem honrar os pais? Obedecendo a eles. Ouvindo-os. Atendendo àquilo que eles dizem. E, sobretudo, sendo carinhosos com os seus pais. Depois vem uma faixa etária ou uma fase na nossa vida assim meio complicada, mais ou menos dos 12, sei lá, aos 20, aos 18. É assim uma fase meio complicada. Quem é que sabe que isso é verdade? Nós temos a mania que já sabemos tudo, os nossos pais são cotas. Alguns até pensam mesmo que os pais são burros. Nós já passamos por isso. Chamada a idade da parvoíce. A idade da parteleira, a idade da mania. A gente, sei lá, é testosterona, como se diz. Há ali muita coisa que nós estamos a viver. Há muita coisa que nós estamos a descobrir. Bem, como é que nós podemos... E está aqui alguém nessa faixa etária? Diga ao irmão lá, mete aí os ouvidos. Como é que nós podemos honrar os nossos pais quando estamos a viver esse período? Olha, no mínimo, é ser agradecido. É que essa mania toda que tu já sabes mais que ele, mas quem paga as tuas contas são os teus pais. Quem carrega o teu telemóvel são os teus pais. Quem paga a roupa que tu vestes são os teus pais. Quem paga a comida que tu comes são os teus pais. Não és assim tão inteligente. Porque tu dependes deles. Então, no mínimo, a maneira que eu posso honrar os meus pais nessa faixa etária é estando grato a Deus por eles. E agradecer a Deus. Eu sei que a tua mãe não lava a roupa ou passa a ferro por obrigação, mas dizendo, mãe, obrigado por tratares da minha roupa. Filipe diz amém. Está lá o Eduardo, o João. Mas é uma verdade. Concordam comigo ou não? Ser agradecido. Agradecido ao pai, agradecido à mãe. Segundo, como é que nós podemos honrar nessa faixa etária aos pais? Olha, prestar atenção aos conselhos deles. Então, olha, escuta-os. Ainda que não creias, eles já viveram mais do que tu. Ainda que penses que sabes mais que eles, na verdade não sabes. Então, a maneira que tu podes fazer é ouvi-los. Bem, pais, não sejam muito chatos também. Não digam 50 vezes a mesma coisa. Filhos, a liberdade conquista-se com fidelidade. Muitos filhos às vezes querem ser livres. Então conquista essa liberdade. Como? Com fidelidade. Se o pai disse para chegar às 10h30, chega às 10h29. Porque no primeiro dia que dizes chegas às 10h30 e apareces à 1 da manhã, para a próxima ele não vai confiar em ti. Ah, mas ele sabia nada. Há um compromisso. E coincidência, nesses dias, a pilha do telemóvel acaba sempre.
Como é que eu sei? Diga ao irmão lá, ele também deve ter filhos dessa idade. Então conquista sendo obediente, sendo fiel. Se ele diz que é até ali, ou ele ou ela, os pais, vai só até ali. Tem calma. Tu tens o seu tempo. Tu vais conquistar o teu espaço. Provando que és digno de confiança. Não basta só dizer, não, prova isso. E ao fazeres isso, estás a honrar os teus pais. Estás a respeitar os teus pais. Estás a estimar os teus pais. Estás a semear para a tua própria vida. Porque um dia tu vais ser pai. Como é que eu posso honrar os pais nesta fase? Digo ao irmão lá, ajudando. Faz alguma coisa. Podes não saber passar a ferro, mas podes saber pôr a mesa. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas colabora. Esta mania que o homem, sei lá, não faz nada, ou que, bem, eu acho que isso já passou. Em algumas cabeças ainda não. Não, colabora lá em casa. Estamos a falar de, é que sair daqui e dizer, honra ao teu pai e tua mãe, aleluia, glória ao Senhor. Não, é na prática. Hoje, vamos para casa. Deus, ajuda-nos a viver desta forma. Porque eu sei que estou a agradar a Deus em primeiro lugar. E a estimar e a honrar os meus pais. E estou a semear na minha própria vida. Depois vem aquela fase, mais ou menos, dos 18 aos 60. É melhor ser assim, dos 20 aos 60. Irmãos, eu não posso acabar à 1 da tarde. Estou a brincar. Nessa fase, como é que eu posso honrar os meus pais? Primeiro, sendo independentes. A forma que nós melhor honramos os nossos pais é ser independentes. O que é que eu estou a falar? Esta coisa de ter 40 anos e viver na casa da mamãe ou do papá, eu acho. E não é na casa, mas à conta dos papás, alguma coisa está mal. Quer dizer que eu estou a pregar alguma heresia? Eu não estou a falar da casa à conta. Eu conheço filhos que casaram, já são pais, mas quem paga a luz e a água é os pais. E diziam, meu irmão, pastor, porque senão vão cortar. Pois que cortem. Porque a melhor maneira de honrarmos... Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Às vezes há pessoas que passam dificuldades, outras vezes são prioridades que as pessoas têm. Tem que ter o 91, o 92 e o 96, mas não tem dinheiro para pagar a luz. Tem que ter a cabovisão, ou a internet, ou isto ou aquilo, não tem dinheiro para pagar a luz. Já tem que ter um smartphone, ou uma televisão, como é que é, aquelas fininhas agora, como é que ele se chama? Hã? Plasma, ou isto, mas não tem dinheiro para pagar a luz. Alguma coisa anda aí mal. A melhor maneira que nós honramos os nossos pais com esta idade é ser independentes, é os nossos pais olharem para nós e ficarem orgulhosos de nós. Quer dizer, olha, glória a Deus, fizemos um bom trabalho. Ele está a levar a sua vida para a frente, ela está a levar a sua vida para a frente. Eles conseguem viver sem precisar de nós, entre aspas, da nossa ajuda financeira. Então os pais querem ajudar, é porque vocês querem, porque vocês desejam, e glória a Deus nós fazemos-lo na vida inteira. Mas eles não vivem dependendo de nós. Essa é a melhor maneira de nós honrarmos os nossos pais. Segundo, nesta fase, como é que nós podemos honrar os nossos pais? Incluindo-os, diga irmão lá, incluindo-os nos nossos planos. Eu estou a dizer que é sempre, a toda a hora, mas incluindo. Vivemos tempos em que parece que os pais... Parece que são um tropeço na vida de alguns filhos. Infelizmente. Honramos, incluindo-os nos nossos planos. Fazem parte de nós. É a nossa família. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Terceiro, buscando o conselho deles. Ouvindo-os.
não é uma obrigação, eu não tenho que seguir, mas eu quero ouvir. O que é que ele tem a dizer? Eu tenho que tomar uma decisão e eu acho importante ouvir o meu pai, ouvir a minha mãe, ouvir essas pessoas. Essa é a forma como, na prática, nós podemos honrar os nossos pais. Vamos cá ver as horas. E depois, dos 60, tipo a idade madura, a idade de ouro, vamos pôr isto assim entre aspas, a velhice. Como é que nós podemos honrar os nossos pais nesta idade? É que nós vivemos um problema no nosso país. E às vezes culpamos sempre o Estado de algumas responsabilidades que são nossas. É a mesma coisa que aquela viúva que tem 6 filhos ou 5 filhos crentes e ela depende da ajuda da igreja. Isso está mal. A igreja não deve ajudar. Em primeiro lugar, a responsabilidade é dos filhos. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Se eles não o cumprirem, claro que a igreja somos nós que devemos o fazer. Mas eles estão errados. Como é que na prática nós podemos honrar os nossos pais? Primeiro, dignificando a sua velhice. Quantas pessoas, desculpem esta expressão, velhinhos, morrem sozinhos e abandonados porque alguém esteve demasiadamente ocupado para dignificar essa idade de ouro, ou que devia de ser de ouro. Que essa idade, irmãos, seja mesmo uma idade de ouro. E tu podes ajudar a dignificar esse tempo, cuidando deles, preocupando-te com eles e lutando por eles. Esta é a melhor maneira de nós honrarmos os nossos pais quando eles já estão numa idade avançada. Um dia alguém me disse, pastor, sabe, quando a gente chega a uma certa idade fica muito gordos. Então, mas porquê, irmão? Já não cabemos em lado nenhum. Que triste que isso aconteça entre os filhos de Deus. Eu não sei se estás a pensar morrer cedo, mas em princípio, tu vais chegar a essas idades também. E aquilo que tu semeares, é aquilo que tu vais colher. Mas não o devemos fazer por medo. Quem é que está aqui que quer agradar a Deus? Nós não agradamos a Deus apenas tocando e cantando e dizer, te amo, Senhor. Vivendo de acordo com a sua palavra, nós agradamos a Deus. Nós dignificamos a Deus. Um dia eu ouvi uma história de um homem, na sua velhice, ficou sozinho e começou com uma doença chamada Alzheimer. Então já não conseguia estar sozinho. Então, contra a vontade da nora, o filho levou o pai para casa. Então era a nora, a mulher, o marido, o avô e um filho pequenino, de 6 anos. E claro, por causa da doença, esquecimento, tremer, e a pessoa a comer sujava, fazia uma série de coisas próprias da doença. E a nora ficava chateada, e a nora ficava voltada, isto é uma porcaria, desculpe lá a expressão, isto é uma porcaria, sei que qualquer dia mete-o na varanda. Isso aconteceu meses e meses e meses. Se é para comer assim, vale mais comer ali com a Maggie. A Maggie era um cão. Porque parece que também é para comer com bebedouro e tal. Ou comedor. Um dia essa senhora chegou a casa e o filho de 6 anos estava a brincar na varanda
e tinha levado para casa uns bocados de pau. Estava a pedir ao pai um martelo e um prego e ele estava a fazer um comedor. E ela, a mãe, pensava que era para o cão. E disse, então, Zezinho, o que estás a fazer? Ah, é um comedor. É para o cão. Não, não. É para ti quando tiveres a idade do avô. Aquela mulher viu o mal que estava a fazer. E o que é que estava a ensinar ao seu filho? A forma como tu tratas os mais idosos é a mesma forma que te vão tratar a ti quando tiveres essa idade. Quando tiveres essa idade. Por isso, na igreja, uma das coisas que eu quero sempre que a gente dignifique é as pessoas mais idosas. Honre, estime, ajude. Porque um dia nós vamos chegar lá. Não é porque elas hoje não cantam, não tocam, que já não prestam. Pelo contrário, se eu hoje com esta idade estou aqui, é porque alguns de vocês, com a idade que têm hoje, fizeram muita coisa que eu não fiz para que a igreja se mantivesse de pé e para que chegasse até onde chegou. E nós estamos a viver uma cultura que estamos a desprezar os mais idosos. Basta olhar para a televisão. A imagem é tudo. Se um jornalista passa uma certa idade, temos que pôr um pivô mais novo. Só cá no nosso país é que se vê isso. Você olha para os Estados Unidos, tem pivôs mais idosos. Bem, mas o que eles fazem não interessa. O que interessa é nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Honra o teu pai e honra a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados e tu sejas abençoado. E que Deus nos ajude na prática. Vocês podem ver o grupo. A nós vivermos de acordo com este princípio. Irmãos, mais do que teorias, mais do que conversas, que Deus nos ajude a viver isto na prática. Uma das coisas que eu estou a pedir a Deus é que me ajude, é a fase que eu estou a viver, paciência, a viver um cristianismo mais simples possível, mas o mais autêntico possível. Olhar para a Bíblia e desmistificar as coisas. Às vezes as coisas são-nos ensinadas de uma forma tão... Uau! E tal, e o Senhor falou, e vimos umas pombas e tal. Bem, então o Senhor só fala a alguns iluminados. Não, o Senhor fala com cada um de nós. O Senhor fala contigo e fala comigo. O Senhor fala conosco. Vivemos tempos em que nos queixamos, em querer, como é que nós vamos fazer para honrar as pessoas? Para conquistar mais gente. Como é que nós vamos fazer para conquistar mais almas? Como é que nós vamos fazer para atrair as pessoas a Cristo? Temos uma missão, temos uma responsabilidade, temos que fazer e fazer e fazer e fazer. Esta semana eu estava a voltar a ler, estivemos de férias e Atos, capítulo 2. Esse vai ser o alvo para 2015, 2016, dia 11, eu vou partilhar isso convosco. E eu estava a olhar para aquela igreja primitiva. O que é que eles faziam para conquistar almas? Quais eram os programas que eles tinham? Eu não sou contra programas, vocês sabem disso. O que é que eles faziam? Tentei descobrir programas, tentei descobrir inovação, tentei descobrir uma série de coisas, não consegui. Mas eu não descobri tudo, se calhar não descobri foi nada. Mas daquilo que eu consegui ver numa semana inteira, Deus, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu vi um povo a viver
cristianismo simples. Relacionamento com Deus, relacionamento uns com os outros, porque cuidavam-se uns dos outros. Adoração genuína e sincera, formal e informal, nas casas e no templo. E enquanto faziam isso, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem é que acrescentava? Deus. O estilo de vida que eles viviam, Paulo, era tão interessante que as pessoas do mundo olhavam para eles e a gente quer ser como eles. A gente quer ser como eles. Deixa lá ver bem o que é que eles estão a fazer, mais de perto. Deixa lá ver como é que eles cuidam das pessoas mais velhas. Deixa lá ver como é que eles cuidam das crianças. Deixa lá ver como é que eles cuidam uns dos outros. Deixa lá ver como é que eles falam da igreja uns dos outros. Deixa lá ver como é que eles vivem. É um estilo de vida interessante ou desinteressante? Eu não quero ser crítico. Até porque eu não tenho que mudar o mundo. Mas eu posso mudar-me a mim. Mas eu, ao pensar muitas dessas coisas e a refletir, eu olhei e disse, algumas coisas são mesmo desinteressantes. Dizer mal desta igreja e daquela. Criticar deste irmão e daquele. Igrejas que se dividem. Abre-se porque, pronto, este não quer, o outro não quer, então a gente vai e faz e rouba aqui e vai ali. É mesmo um estilo de vida desinteressante. Não tenho nada a ver com isso. Nem quero fazer o papel de crítico. Quero é dizer assim, Deus, ajuda-me a viver de uma forma interessante. Mas como pastor eu estava a dizer, Deus, ajuda-me a transmitir isso para que consiga vivermos em comunidade aqui na Figueira. E a responsabilidade que eu tenho em Caldas, da mesma forma. Esse estilo de vida simples, mas autêntico. Mais do que parecer que nós sejamos. Nem sempre é fácil, claro que não. Não está a ser fácil cuidar do Gonçalo. Há noites sem dormir. Não podemos ir a qualquer lado. Não podemos fazer férias como poderíamos se ele não tivesse nascido. Mas ele não é nenhum estorvo, ele é uma bênção. Como eu, quando tiver 90 anos, não vou ser nenhum estorvo. Concorda ou não? Vamos ficar de pé. Aleluia. Levanta o teu braço para o céu. Tens pais. Ou há pessoas que tu consideras como pais. Até espiritualmente. Ou não. O desafio nesta manhã é que tu possas orar e dizer, Deus, como é que na prática eu posso honrar cada vez mais estas pessoas? Não porque eles me pedem, não porque me exigem isso, mas eu quero viver de acordo com os princípios da tua palavra. Quem é que está aqui e quer viver de acordo com estes princípios? Levanta o teu braço para o céu e ora a Deus. No teu caso específico, qual é a idade que estás a viver?